Um milionário sabota cruelmente um fazendeiro para comprar suas terras. Na manhã seguinte, ele ficou horrorizado ao ver quem veio à sua empresa. A sede da construtora Monteiro era um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista, refletindo o poder e a influência de Ricardo Monteiro no topo do edifício. Com uma vista que englobava o coração financeiro de São Paulo, Ricardo passava boa parte de seus dias. Ele era o retrato do sucesso. Terno impecável, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e uma postura que inspirava respeito e autoridade. Para ele, cada reunião, cada decisão, era mais do que trabalho. Era a construção de um legado que ele esperava perpetuar por gerações. O núcleo de sua vida era sua família. Embora, como muitos homens de sua posição, ele tivesse dificuldades em demonstrar isso. Ricardo tinha 3 filhos: Júlio, Leonardo e Clara. Os gêmeos, apesar de idênticos fisicamente, eram completamente opostos em temperamento e interesses. Júlio era o herdeiro que Ricardo sempre sonhou, disciplinado, dedicado e com uma visão clara de futuro. Ele era a peça central dos planos do pai para o futuro da empresa. Leonardo, por outro lado, vivia despreocupadamente, encantado com o luxo e as festas que a riqueza proporcionava. Já Clara, a caçula, era casada com André, um homem que, aos olhos de Ricardo, parecia um aliado promissor, mas cuja verdadeira ambição era conhecida apenas por poucos. Naquela manhã, Júlio estava especialmente ocupado. Ele se preparava para uma viagem de negócios a Curitiba, onde negociaria a expansão da construtora em um setor promissor. Antes de partir, passou pelo escritório do pai para uma última conversa. Está tudo sob controle, pai. Já revisei os contratos e tenho certeza de que conseguiremos fechar essa parceria, disse Júlio. Confiante, Ricardo assentiu, orgulhoso. Apesar de raramente expressar seus sentimentos, ele tinha um carinho especial por Júlio. Na sua visão, o filho era a personificação dos valores que ele sempre prezou: responsabilidade, trabalho duro e visão estratégica. Sei que você dará conta, Júlio. Só não se esqueça de cuidar de si mesmo. Negócios podem esperar, mas sua saúde não. Apesar do tom pragmático, havia uma preocupação genuína na voz de Ricardo. Júlio sorriu, apertando a mão do pai com firmeza. Pode deixar, pai. Não vou decepcioná-lo. Enquanto Júlio seguia para o aeroporto, a rotina na construtora continuava. André, como de costume, se movimentava discretamente pelos corredores. Ele havia ganhado espaço dentro da empresa com seu jeito persuasivo e sua habilidade em resolver problemas rapidamente. Para Ricardo, André era um genro dedicado e um homem de confiança. Mas, nos bastidores, André já traçava planos para consolidar seu poder. Especialmente após perceber que Leonardo não tinha interesse em assumir responsabilidades e que Clara estava cada vez mais submissa às suas vontades. A tragédia aconteceu no meio da tarde. Júlio viajava pela BR-116 quando um caminhão desgovernado invadiu a pista. O impacto foi devastador. O carro de Júlio perdeu o controle e caiu em um rio próximo. Motoristas que passavam pelo local acionaram os serviços de emergência, mas, apesar dos esforços, o corpo de Júlio não foi encontrado. A notícia chegou à família como um golpe inesperado. Clara foi a primeira a receber a ligação e, incrédula, precisou informar o pai, Ricardo, ao ouvir as palavras acidente e desaparecido. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés durante anos. Ele construiu um império baseado na força e na determinação, mas naquele momento, toda sua armadura parecia desmoronar. Os dias seguintes foram de desespero. Equipes de busca vasculharam o rio e as redondezas, mas não havia sinal de Júlio, o motorista e o assistente. Que conseguiram escapar, confirmaram que ele estava no carro no momento do acidente. Após uma semana, as autoridades encerraram as buscas e declararam Júlio como morto. A ausência de Júlio trouxe um vazio irreparável para Ricardo. Ele, que sempre foi visto como um pilar inabalável, começou a se isolar. Suas visitas à sede da construtora tornaram-se menos frequentes e, quando aparecia, sua presença já não inspirava a mesma segurança de antes. Leonardo, embora abalado, parecia aliviado por não precisar mais viver à sombra do irmão. No entanto,
Havia um peso em sua consciência que ele se recusava a enfrentar. André, por sua vez, viu na tragédia uma oportunidade única, com a ausência de Júlio e a fragilidade de Ricardo. Ele começou a assumir responsabilidades maiores dentro da empresa. Seus movimentos eram calculados, sempre se posicionando como alguém disposto a ajudar. Aos poucos, conquistou a confiança de Ricardo, que, sem forças para liderar, passou a delegar mais decisões ao genro. Clara observava as ações de André com crescente preocupação. Ela sabia que ele era ambicioso, mas não imaginava até onde ele estava disposto a ir. Contudo, a relação entre os dois já não era a mesma de antes. Clara, cada vez mais subjugada pelas manipulações do marido, sentia-se incapaz de confrontá-lo. Enquanto isso, em um pequeno vilarejo chamado Nova Esperança, um homem chamado Miguel vivia uma vida simples, ajudando um agricultor idoso chamado Manuel. Miguel era trabalhador e querido pela comunidade, mas havia algo nele que despertava curiosidade. Ele não tinha memória de quem era ou de onde vinha antes de ser resgatado após um acidente. Mal sabia ele que sua verdadeira identidade estava prestes a mudar o destino de muitas pessoas. O vilarejo de Nova Esperança era pequeno, rodeado por colinas verdes e cortado por um rio de águas tranquilas. Era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, longe da correria e do barulho das grandes cidades. Para Miguel, aquele era o único lar que conhecia. Ele não tinha lembranças de sua vida antes de ser encontrado à beira do rio, ferido e inconsciente, por Manuel Ferreira, um agricultor local. Manuel, já com seus 70 anos, era conhecido por sua generosidade e coração aberto. Quando encontrou Miguel, ainda jovem e desorientado, decidiu acolhê-lo sem fazer muitas perguntas. No início, o rapaz mal conseguia falar, não sabia seu nome, sua origem ou como havia chegado ali. Foi Manuel quem o batizou de Miguel, inspirado em um santo que ele venerava, acreditando que o nome traria força e proteção ao rapaz. Com o tempo, Miguel recuperou a saúde, mas as lembranças de sua antiga vida nunca voltaram. Apesar disso, ele não parecia se importar. Encontrou na simplicidade do campo algo que não sabia que precisava: paz. O trabalho na horta de Manuel tornou-se sua principal ocupação, e ele logo começou a se destacar. Miguel tinha uma habilidade natural para organizar e otimizar as coisas, e em poucos meses, a pequena horta se transformou em uma das mais produtivas da região. "Você tem um dom, rapaz. Essa terra nunca deu tanto fruto como agora", dizia Manuel, observando com orgulho o progresso da horta. Miguel, sempre humilde, apenas sorria. Ele não sabia de onde vinha aquele conhecimento, mas sentia que trabalhar com a terra era algo que fazia parte de si. Ele gostava de andar pelo vilarejo, conversar com os moradores e buscar formas de melhorar as plantações. Aos poucos, tornou-se uma figura querida por todos. O vilarejo era simples, mas unido. Seus moradores dependiam da terra para viver, e muitos se inspiravam nas iniciativas de Miguel. Ele sugeriu novas técnicas de irrigação, ajudou a organizar mutirões para revitalizar áreas abandonadas e até começou a negociar diretamente com mercados locais para garantir um preço justo para os produtos da região. Nova Esperança, que antes era apenas mais um vilarejo esquecido no mapa, começou a ser conhecida como um exemplo de prosperidade sustentável. Apesar do progresso, nem tudo era tranquilo. A construtora Monteiro havia comprado grandes extensões de terras próximas ao vilarejo e planejava expandir seus empreendimentos na área. Para Manuel e outros agricultores, aquilo representava uma ameaça direta às suas vidas. Muitos moradores foram pressionados a vender suas propriedades, e as práticas agressivas da empresa começaram a gerar indignação. Manuel, teimoso como sempre, recusou todas as ofertas que recebeu. Sua pequena horta era mais do que uma fonte de renda. Era sua história, sua conexão com a terra onde havia crescido. Miguel apoiava a decisão do velho agricultor, mas sentia que algo mais sombrio estava por trás das ações da construtora. Recentemente, incidentes estranhos começaram a acontecer. Cercas foram destruídas, plantações queimadas e sistemas de irrigação sabotados. Para Miguel, era claro que alguém estava tentando intimidar Manuel. "Não vamos deixar que eles nos expulsem daqui, seu Manuel. Essa terra é sua, e ninguém tem o direito de tirá-la", disse Miguel,
com determinação nos olhos. Eu sei, Miguel, mas esses homens têm muito poder. Se continuarmos resistindo, pode ser que eles façam algo pior, respondeu Manuel preocupado. Miguel não se deixava intimidar. Decidiu que era hora de confrontar os responsáveis por aquelas ações. Ele reuniu moradores do vilarejo para discutir estratégias e organizar um plano de resistência. Alguns estavam com medo, mas a liderança de Miguel inspirava confiança. Enquanto isso, na sede da construtora Monteiro, André comandava as operações com mão de ferro. Para ele, Nova Esperança não era nada além de um obstáculo. Ele precisava daquelas terras para viabilizar um novo empreendimento, algo que consolidaria ainda mais sua posição dentro da empresa e garantiria o retorno financeiro que vinha prometendo a Ricardo. No entanto, André sabia que lidar com Manuel não seria fácil. Esse velho é mais teimoso do que eu imaginei, comentou André durante uma reunião com seus assessores. Se ele não quer vender, vamos mostrar que ele não tem escolha, Miguel. Sem saber, estava prestes a enfrentar a própria família. Ele nunca poderia imaginar que aquela construtora, que agora representava tudo o que ele considerava injusto, era o legado do qual ele fora afastado anos atrás. Mas algo dentro dele parecia instintivamente rejeitar as práticas da empresa. Miguel acreditava em trabalho honesto, em parcerias, em respeito à terra e às pessoas que dependiam dela. Ele não permitiria que Nova Esperança fosse destruída. Depois de semanas lidando com ameaças e sabotagens, Miguel tomou uma decisão ousada. Ele iria até a sede da construtora, em São Paulo, e exigiria respostas. Manuel tentou dissuadi-lo, preocupado com o que poderia acontecer, mas Miguel estava irredutível. Se ninguém fizer nada, eles vão acabar vencendo. Eu preciso tentar, seu Manuel. Alguém tem que enfrentá-los, disse Miguel com convicção. Com a mochila nas costas e o coração cheio de incertezas, Miguel partiu rumo à cidade grande. Ele não sabia o que encontraria, mas estava determinado a proteger o vilarejo que se tornara sua casa. O que ele não podia prever era que esse confronto seria o ponto de partida para redescobrir sua verdadeira identidade. Na construtora Monteiro, André consolidava cada vez mais sua influência. O genro de Ricardo havia se tornado o braço direito do sogro, assumindo responsabilidades que antes pertenciam a Júlio. Ele se movia como um estrategista, sempre atento aos detalhes, pronto para explorar qualquer brecha que lhe permitisse avançar em seus planos. Mas o que parecia ser dedicação era, na verdade, um cálculo meticuloso. Para André, cada decisão tomada era um degrau a mais na escalada para o topo. Desde a morte de Júlio, Ricardo parecia uma sombra de si mesmo, o outrora enérgico empresário, que comandava reuniões com mão de ferro, agora mal participava das decisões mais importantes. Ele confiava cegamente em André, acreditando que o genro estava cuidando da empresa com a mesma integridade que Júlio teria. Mas Clara começava a perceber as reais intenções do marido. Clara, por anos submissa às decisões de André, começava a sentir o peso das escolhas que ele fazia em nome da família. Ela sabia que o marido era ambicioso, mas os métodos que ele utilizava começaram a inquietá-la. Sabotagens, contratos duvidosos e negociações que envolviam intimidação passaram a ser frequentes nas operações da empresa, especialmente nos negócios envolvendo Nova Esperança. André, não acha que estamos indo longe demais com essas pressões sobre os agricultores? Clara perguntou durante um jantar. André ergueu o olhar, franzindo a testa como se a pergunta fosse absurda. Clara, isso não é pessoal. É apenas negócios. Essas terras são fundamentais para o projeto. Você quer que a empresa da sua família perca uma oportunidade como essa? Ela desviou o olhar. Desconfortável, por mais que tentasse, não conseguia se livrar da sensação de que André estava usando a confiança de Ricardo para seus próprios interesses. Enquanto isso, no vilarejo, os moradores de Nova Esperança estavam sob intensa pressão. Os agricultores recebiam visitas frequentes de representantes da construtora, oferecendo propostas de compra abaixo do valor de mercado. Aqueles que recusavam tinham suas terras sabotadas, com cercas derrubadas, plantações destruídas e até mesmo ameaças veladas. Manuel resistia bravamente, mas sabia que sua luta era desigual. Miguel, por outro lado, se tornava a voz da resistência. Ele organizava reuniões com os moradores, buscava soluções para os problemas e os incentivava a não ceder.
Para ele, Nova Esperança era mais do que um lugar, era sua casa, o único lar que conhecia desde que fora resgatado por Manuel. Não permitiria que tudo fosse destruído por uma empresa que parecia não ter limites. Eles acham que podem nos intimidar porque têm dinheiro. Mas essa terra é nossa, Miguel dizia com fervor durante uma das reuniões. Se nos unirmos, eles não poderão nos derrubar. A determinação de Miguel inspirava os moradores, mas as ações da construtora se intensificavam. André, impaciente com a resistência, ordenou que medidas mais drásticas fossem tomadas. Ele contratou equipes para acelerar as sabotagens e, em reuniões com seus assessores, deixava claro que estava disposto a tudo para adquirir as terras. Se for preciso, quebrem as cercas, arranhem os tratores, façam o que for necessário. Quero essas terras livres até o final do mês, ordenou. Batendo com força na mesa, Ricardo, alheio aos detalhes, confiava cegamente nos relatórios que André apresentava. Leonardo, por sua vez, permanecia indiferente à situação. Ele sabia que o comportamento de André era questionável, mas, em sua visão, aquilo não era problema dele. Leonardo preferia continuar com sua vida despreocupada. Longe dos problemas da empresa, isso é entre o André e o papai. Eu não vou me meter, dizia Leonardo quando Clara tentava envolvê-lo. Mas as ações de André começaram a atrair atenção indesejada. Miguel, cada vez mais indignado, decidiu investigar por conta própria quem estava por trás das sabotagens. Ele entrou em contato com lideranças locais, conseguiu documentos e descobriu que a construtora Monteiro estava diretamente ligada aos problemas enfrentados por Nova Esperança. Foi aí que Miguel tomou sua decisão mais ousada. Ele iria a São Paulo confrontar a empresa. Manuel tentou dissuadi-lo, preocupado com sua segurança. Mas Miguel estava determinado. Não posso ficar parado enquanto eles destroem tudo o que construímos aqui. Vou exigir que nos respeitem, afirmou, com o olhar fixo e decidido. No entanto, Miguel não fazia ideia do que o aguardava. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar a família Monteiro, nem que a construtora, que ele via como inimiga, era parte de sua própria história, mas algo dentro dele, uma intuição que não sabia explicar, o impulsionava a seguir em frente. Ao mesmo tempo, André, já ciente das dificuldades que Miguel causava, começou a traçar estratégias para neutralizá-lo. Ele via o jovem agricultor como uma ameaça, mas jamais imaginava que Miguel era, na verdade, Júlio, o herdeiro que ele havia tomado como morto. O confronto iminente prometia revelar muito mais do que ambos podiam prever. Com a mochila nas costas e o coração cheio de incertezas, Miguel deixou Nova Esperança rumo a São Paulo, enquanto o ônibus percorria as estradas que o levariam à cidade grande. Ele sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Era a primeira vez que saía do vilarejo desde que perdera a memória. Mas algo lhe dizia que essa jornada mudaria sua vida para sempre. O ônibus balançava suavemente, enquanto Miguel observava a paisagem mudar pela janela. As colinas verdes e os campos que ele conhecia tão bem iam ficando para trás, dando lugar a rodovias movimentadas, prédios altos e o ritmo frenético da cidade. Era a primeira vez que deixava Nova Esperança desde que acordara sem memória. Mas ele não se permitia hesitar. Precisava fazer algo antes que a construtora destruísse tudo o que ele e Manuel haviam construído com tanto esforço. Enquanto Miguel seguia para São Paulo, em Nova Esperança, a pressão da construtora Monteiro aumentava. Representantes da empresa faziam visitas frequentes às propriedades locais, oferecendo propostas de compra cada vez mais agressivas. Quando os agricultores recusavam, os ataques velados às suas terras se intensificavam. Manuel era um dos poucos que ainda resistiam, mas até ele começava a sentir o peso da situação. Eles estão nos encurralando, Miguel. Não sei quanto tempo mais podemos aguentar. Manuel dissera antes de Miguel partir. Não se preocupe, seu Manuel. Eu vou dar um jeito nisso. Miguel havia prometido. Com o olhar firme, o vilarejo estava em estado de alerta. Miguel organizara os moradores para formar um grupo de resistência. E mesmo em sua ausência, eles continuaram unidos. Alguns começaram a instalar câmeras improvisadas para registrar as sabotagens, enquanto outros patrulhavam as propriedades à noite. As reuniões se tornaram frequentes, e os agricultores discutiam estratégias para manter suas terras seguras. Enquanto isso, na sede da construtora Monteiro, André monitorava a situação com atenção.
Ele sabia que a resistência de Nova Esperança estava se fortalecendo, e isso começava a incomodá-lo. Para ele, aquilo era um simples obstáculo, algo que poderia ser resolvido com mais pressão. Não podemos deixar que meia dúzia de agricultores atrapalhem nossos planos, disse André durante uma reunião com seus assessores. Quero resultados. Façam o que for necessário para que essas terras sejam nossas. Um dos funcionários hesitou, desconfortável com a abordagem. Senhor, talvez devêssemos tentar uma abordagem mais diplomática. Isso pode gerar repercussões negativas para a empresa. André interrompeu com um gesto brusco. Diplomacia não funciona com gente que vive de terra e vaca. Eles só entendem uma coisa: pressão, e é isso que vamos fazer. O tom autoritário de André deixou claro que ele não estava disposto a negociar. Para ele, Nova Esperança era apenas mais uma peça em um tabuleiro, e ele faria o que fosse necessário para vencer. Em São Paulo, Miguel finalmente chegou à sede da construtora. O prédio era imenso, imponente e parecia completamente desconectado da realidade que ele conhecia no campo. Ao entrar, sentiu-se um pouco deslocado, mas a determinação em seu olhar não deixava dúvidas. Ele estava ali para lutar. Miguel pediu para falar com alguém responsável pelas operações da empresa. A recepcionista o olhou com curiosidade. Notando sua aparência simples, mas educada, ela fez uma ligação e, poucos minutos depois, um funcionário veio recebê-lo. Em que posso ajudá-lo? Perguntou o homem em um tom polido, mas distante. Quero falar sobre as ações da construtora em Nova Esperança. As sabotagens e a pressão que estão colocando nos agricultores precisam parar, respondeu Miguel. Direto! O funcionário franziu a testa, claramente surpreso com a acusação. Não sei do que você está falando. Nossa empresa sempre age dentro da legalidade. Miguel sabia que não adiantava discutir com alguém que não tinha poder de decisão. Ele precisava ir mais fundo, chegar a quem realmente controlava aquelas ações. Quero falar com alguém que tome as decisões aqui. Onde está o responsável por isso? Insistiu Miguel cruzando os braços, enquanto o funcionário tentava despistá-lo. André foi informado sobre a presença de um agricultor insistente no saguão. Curioso, ele pediu para que Miguel fosse levado até uma sala de reunião. Ao entrar, Miguel não fazia ideia de que estava cara a cara com o homem por trás de tantas das dificuldades enfrentadas em Nova Esperança. André, por outro lado, precisou de apenas alguns segundos para perceber algo incomum. Ele não sabia exatamente o que era, mas a aparência de Miguel lhe parecia familiar. Então você é o líder dessa tal resistência em Nova Esperança, começou André, com um sorriso calculado. O que exatamente você quer aqui? Miguel não recuou. Quero que parem com as sabotagens e respeitem os agricultores. Nós não vamos ceder às ameaças. André riu, inclinando-se na cadeira. Sabotagens. Isso parece mais paranoia de quem não quer aceitar o progresso. Estamos oferecendo um preço justo. Se vocês recusam, o problema não é nosso. Mas enquanto André falava, algo no rosto de Miguel o incomodava. Ele mal conseguia acreditar, mas a semelhança com Júlio era inegável. André começou a se questionar, tentando controlar o nervosismo que crescia em seu peito. Quem é você, afinal? Perguntou André, agora com um tom mais sério. Miguel. Só isso que você precisa saber, respondeu ele, firme. André manteve a postura, mas em sua mente, as peças começavam a se encaixar. Seria possível que Júlio estivesse vivo? E se estivesse, o que isso significaria para seus planos? Ele não podia deixar que Miguel se aproximasse mais da verdade. Sinto muito, mas acho que você veio ao lugar errado. Não temos nada para discutir, disse André. Levantando-se para encerrar a reunião, Miguel saiu frustrado, mas com a sensação de que havia algo maior por trás daquela resistência. Ele não desistiria tão facilmente. Miguel saiu da sala de André sentindo-se derrotado, mas a frustração rapidamente se transformou em determinação. Algo na postura do homem que o confrontara parecia suspeito. Miguel não sabia exatamente o que era, mas sentia que aquele encontro não tinha sido um acaso. Ele percebeu que, para proteger Nova Esperança, precisaria entender mais sobre a construtora Monteiro e descobrir o que realmente estava em jogo. Enquanto isso, no escritório de André, o desconforto era evidente. Ele girava a caneta entre os dedos,
encarando a janela de vidro que dava para o horizonte da cidade. O rosto de Miguel não saía de sua cabeça. Era impossível ignorar a semelhança com Júlio, o herdeiro que ele havia ajudado a afastar anos atrás. Não pode ser. Ele está morto. Todos sabem disso. André murmurava para si mesmo, como se tentar convencer-se pudesse aliviar a inquietação, mas a dúvida já havia se instalado. Por precaução, André ordenou a um de seus subordinados que descobrisse tudo sobre aquele Miguel. Ele precisava saber quem era o homem que ousava enfrentar a construtora e o que exatamente ele queria. Enquanto isso, Miguel permanecia na recepção do prédio, observando o movimento ao seu redor. Ele sabia que sua missão ali não havia terminado. Decidiu explorar um pouco mais, procurando qualquer informação que pudesse ser útil para a resistência de Nova Esperança. Foi então que um senhor idoso, vestido como zelador, passou por ele com um carrinho de limpeza. Seus olhos se cruzaram, e o homem parou por um momento, franzindo a testa. Com licença. Jovem, você é novo por aqui? Perguntou o zelador, com um tom amigável. Não, estou apenas de passagem, respondeu Miguel, tentando manter a conversa breve. O homem, no entanto, parecia intrigado. Você me lembra alguém? Alguém que trabalhou aqui há muito tempo? Ele estreitou os olhos, tentando lembrar. Qual é o seu nome? Miguel. Só Miguel. A resposta veio rápida, mas o tom cauteloso de Miguel não passou despercebido. O zelador ficou pensativo por um momento, mas não insistiu. Ele sabia que havia algo estranho naquela situação, mas preferiu não dizer nada por enquanto. Ainda assim, decidiu manter o rapaz em seu radar. Se havia uma coisa que aprendera nos anos trabalhando ali, era que nada naquele prédio era tão simples quanto parecia. Enquanto Miguel explorava os corredores discretamente, André recebia informações preliminares sobre ele. Nada parecia suspeito. Um jovem agricultor sem passado conhecido, vivendo em Nova Esperança, mas a ausência de detalhes era o que o preocupava. Não quero só o básico, quero tudo. Alguém deve saber de onde ele veio e como chegou até lá. Descubram, André ordenou irritado. A tensão em André crescia a cada minuto, e sua inquietação não passou despercebida por Clara, que havia chegado ao escritório para discutir questões da empresa. Ela encontrou o marido mais agitado do que de costume. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Clara, enquanto se sentava à sua frente. Nada que você precise se preocupar, respondeu André, tentando desviar o assunto. Mas Clara não era tola. Ela sabia que André escondia mais do que gostaria de admitir. Decidiu observar sem pressionar, esperando o momento certo para entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto isso, Miguel encontrava-se perdido em pensamentos. O prédio era tão diferente de tudo o que ele conhecia em Nova Esperança que, por um momento, ele se sentiu deslocado, mas algo naquele lugar parecia familiar. Ele não conseguia identificar por quê, mas sentia como se já tivesse estado ali antes. Era uma sensação estranha, desconfortável, mas também intrigante. Do outro lado do prédio, o zelador, que ainda não conseguia tirar Miguel da cabeça, decidiu investigar por conta própria. Ele caminhou até o escritório de Ricardo Monteiro, que estava vazio naquele momento, e começou a vasculhar algumas fotos antigas que sabia que o chefe guardava. Entre elas, encontrou uma imagem de Júlio, o herdeiro perdido. Eu sabia, murmurou o zelador. Olhando para a foto e se lembrando do rosto de Miguel, a semelhança era inconfundível. Sem saber o que fazer, ele decidiu esperar por Ricardo. Quando o patriarca da família chegou mais tarde naquele dia, exausto após uma reunião, o zelador o abordou discretamente. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor? É importante, Ricardo. Surpreso pelo tom sério do funcionário, assentiu e o convidou a entrar. O zelador explicou o encontro com Miguel e mostrou a foto de Júlio. Senhor, eu sei que parece impossível, mas aquele rapaz, ele é a cópia exata do seu filho. Eu acho que o senhor deveria vê-lo. Ricardo ficou em silêncio, segurando a foto com mãos trêmulas. A possibilidade era tão absurda quanto dolorosa. Ele havia enterrado Júlio em sua mente há 5 anos, aceitando que o filho jamais voltaria. Mas agora, com aquelas palavras, algo reacendeu dentro dele. Onde ele está? Perguntou Ricardo com a voz baixa, mas carregada de emoção.
Ele ainda está no prédio, senhor. Vi ele pela recepção há pouco tempo. Ricardo sentiu o coração disparar. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Com passos rápidos, saiu em busca de Miguel, enquanto o zelador o acompanhava de perto. No entanto, ao chegarem à recepção, Miguel já havia ido embora. Desapontado, mas determinado, Ricardo sabia que precisava encontrar aquele jovem e descobrir a verdade. Do lado de fora, Miguel caminhava pelas ruas movimentadas, ainda processando tudo o que vira e ouvira. Ele não sabia que naquele momento, alguém que ele nunca imaginaria estava começando a traçar um plano para encontrá-lo. No dia seguinte, Ricardo Monteiro não conseguia afastar os pensamentos sobre o jovem descrito pelo zelador. A possibilidade de que Júlio estivesse vivo parecia absurda, mas algo dentro dele insistia em acreditar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um fio de esperança, misturado a uma dose de incredulidade. Mal, pode ser só coincidência, mas eu preciso saber, murmurou Ricardo para si mesmo, encarando a foto de Júlio sobre sua mesa. Ele pediu ao zelador para descrever Miguel com mais detalhes, e ao ouvir as palavras, sentiu um arrepio. Decidiu que precisava de mais informações. Ordenou a um investigador particular que fosse a fundo. Rastreasse o jovem e descobrisse quem ele realmente era. Ricardo queria respostas, mas também temia o que elas poderiam revelar. Enquanto isso, Miguel havia retornado à Nova Esperança, ainda frustrado com a recepção fria que recebera na construtora. Ele contou a Manuel o que havia acontecido, mas optou por não mencionar o homem estranho que o recebera na reunião. Parece que eles não ligam para o que fazemos ou para nossas vidas, só querem as terras de qualquer jeito, disse Miguel, balançando a cabeça, desolado. Manuel suspirou, cansado. Essas grandes empresas são todas iguais. Para eles, somos apenas um número, Miguel. Mas é por isso que não podemos desistir. Essa terra é nossa história, Miguel concordou, mas sabia que a luta estava longe de terminar. Ele sentia que havia mais naquela construtora do que parecia à primeira vista. O que ele não sabia era que a verdade estava prestes a colidir com sua nova realidade. Em São Paulo, André também estava inquieto. A semelhança entre Miguel e Júlio continuava a assombrá-lo, e ele temia que aquilo pudesse ameaçar tudo o que havia construído nos últimos anos. Ele não podia arriscar que Ricardo soubesse da existência de Miguel, antes de ele mesmo entender a situação. Se ele for quem eu penso, André murmurava, tamborilando os dedos na mesa. Ele sabia que precisava agir rápido. Leonardo, por outro lado, permanecia em sua bolha de indiferença. Ele sabia das tensões na empresa e da crescente desconfiança de Clara em relação a André, mas preferia não se envolver. Para ele, a vida era mais fácil quando não carregava o peso dos problemas da família. Mas isso mudou quando Ricardo o chamou para uma conversa séria. Pela primeira vez em anos, o pai parecia energizado, com um brilho nos olhos que Leonardo não via desde a morte de Júlio. Preciso que você preste atenção no que vou dizer, Leonardo. Ricardo começou, entregando-lhe uma foto. Há um homem que foi visto na construtora. Ele é a cópia do seu irmão. Leonardo pegou a foto, analisando-a com cuidado. Seu coração apertou. Ele sabia, naquele instante, que Ricardo estava falando de algo mais do que semelhanças físicas. Era impossível negar. O homem na foto poderia ser Júlio, mas ao invés de se alegrar, Leonardo sentiu um frio na espinha. Durante anos, ele conviveu com o peso de saber que Júlio não havia morrido. Ele sabia que o irmão estava vivo, mas nunca teve coragem de procurar por ele. Pai, pode ser apenas alguém parecido. Isso não significa nada. Leonardo tentou desviar o foco, mas Ricardo não estava convencido. Ele estava determinado a descobrir a verdade. E sua determinação começou a gerar desconforto em Leonardo, que temia que seu segredo fosse revelado. Enquanto isso, o investigador contratado por Ricardo seguiu as pistas deixadas por Miguel. Ele chegou à Nova Esperança e rapidamente confirmou que o jovem conhecido como Miguel era um líder respeitado entre os agricultores locais. Ao tirar fotos discretas dele trabalhando na horta de Manuel, o investigador teve a confirmação que precisava. Miguel era, sem dúvida, Júlio Monteiro. A notícia chegou a Ricardo na manhã seguinte. Ao ver as fotos, ele sentiu uma mistura de choque, alegria e tristeza. O rosto de seu filho perdido estava ali,
vivo, mas marcado pelo tempo e pela simplicidade de sua nova vida. Júlio, Ricardo sussurrou, segurando as imagens com mãos trêmulas. Ele sabia que precisava agir, mas não queria assustar o filho, ou causar ainda mais confusão. Decidiu que o melhor seria viajar até Nova Esperança pessoalmente e encontrar Miguel. Clara insistiu em acompanhá-lo, enquanto André, ao ouvir sobre a viagem, ficou em alerta. Ele sabia que, se Ricardo encontrasse Miguel, tudo poderia desmoronar. Ricardo e Clara chegaram a Nova Esperança dias depois, acompanhados pelo investigador, o vilarejo, com sua atmosfera tranquila e rústica. Parecia um mundo completamente diferente de São Paulo. Para Ricardo, era difícil imaginar seu filho, criado no luxo e preparado para liderar uma das maiores empresas do país. Vivendo ali, eles encontraram Manuel cuidando da horta. Ricardo se apresentou com educação, explicando que estava procurando por um homem chamado Miguel. Manuel, desconfiado, tentou proteger Miguel, mas Clara, com sua postura mais sensível, conseguiu ganhar sua confiança. Ele está trabalhando ali, na estufa, disse Manuel, apontando. Quando Ricardo viu Miguel, foi como se o tempo parasse. Ele não tinha dúvidas. Aquele era seu filho, os cabelos mais curtos. A postura simples, mas o mesmo olhar intenso que ele lembrava tão bem. Miguel, por sua vez, olhou para o homem elegante que se aproximava e sentiu um arrepio inexplicável. Algo naquele rosto lhe parecia familiar, mas ele não sabia dizer por quê. "Você é Miguel?", perguntou Ricardo com a voz embargada. "Sim. Quem está perguntando?", respondeu Miguel. Erguendo as sobrancelhas, Ricardo respirou fundo, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. "Meu nome é Ricardo Monteiro, e acho que você é meu filho." O silêncio que se seguiu à declaração de Ricardo foi quase ensurdecedor. Miguel olhou para o homem diante de si, tentando processar aquelas palavras. Filho, como isso era possível? Ele não tinha memória de sua vida antes de Nova Esperança, mas a intensidade no olhar de Ricardo o fez hesitar. "Eu acho que há algum engano", respondeu Miguel cruzando os braços. "Não sei quem você é, e certamente não sou seu filho." Ricardo, no entanto, não estava disposto a desistir. Ele deu um passo à frente com os olhos marejados. "Miguel, ou Júlio, por favor, só me ouça. Você foi dado como morto há 5 anos. Eu sou seu pai, Ricardo Monteiro. Sei que é difícil de acreditar, mas, por favor, me dê uma chance de explicar." Miguel recuou instintivamente, incomodado com o peso emocional da situação. Manuel, que observava à distância, sentiu a necessidade de intervir. "Olha, senhor, não sei o que está acontecendo aqui, mas Miguel tem vivido conosco por 5 anos. Ele foi encontrado ferido, sem memória, se o senhor está dizendo a verdade." "Então por que nunca o procurou antes?", perguntou Manuel, desconfiado. Clara se aproximou, tentando trazer calma à situação. "Estamos aqui agora porque só descobrimos recentemente. Por favor, Manuel, entenda. Meu pai perdeu um filho. Se houver a menor chance de Miguel ser Júlio, precisamos descobrir." Miguel ficou em silêncio. Algo naquela mulher o fazia se sentir menos na defensiva. Sua postura era diferente, quase gentil, e ele percebeu que, apesar de tudo, ela parecia sincera. "Tudo bem, fale o que precisa dizer, mas não esperem que eu acredite em qualquer coisa", respondeu Miguel, finalmente cedendo. Ricardo começou a contar a história de Júlio. A infância, os anos de dedicação à empresa e o acidente que levou a família a acreditar que ele havia morrido. Ele mostrou uma foto antiga de Júlio, e Miguel, pela primeira vez, sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem na foto era idêntico a ele, mas mais jovem, mais formal. "Isso, sou eu?", Miguel perguntou, quase em um sussurro. "Sim, filho, isso é você", Ricardo respondeu, com a voz carregada de emoção. Manuel colocou a mão no ombro de Miguel, tentando oferecer apoio. Para Miguel, tudo aquilo parecia irreal, mas ele não podia ignorar o peso das evidências. Mesmo assim, não estava pronto para aceitar Ricardo como pai. Enquanto isso, em São Paulo, André recebia notícias da viagem de Ricardo com crescente preocupação. Ele sabia que, se Miguel realmente fosse Júlio, sua posição na construtora estaria ameaçada. Durante anos, ele havia manipulado Ricardo, assumindo o controle da empresa com promessas de protegê-la. Mas agora tudo estava em risco.
André ligou para um de seus contatos na área jurídica e pediu que preparassem documentos para reforçar seu controle na construtora. Ele precisava garantir que, mesmo que Júlio voltasse e não pudesse destituí-lo, eu trabalhei duro para chegar até aqui. Não vou perder tudo por causa de um fantasma do passado, disse André, com frieza, enquanto analisava os relatórios da empresa. No entanto, André não sabia que Clara começava a juntar as peças de seus esquemas. Durante anos, ela havia ignorado as manipulações do marido. Mas agora, com a possibilidade do retorno de Júlio, decidiu investigar mais profundamente. Ela acessou documentos confidenciais e descobriu irregularidades em contratos e movimentações financeiras que apontavam diretamente para André. Ao mesmo tempo, Ricardo decidiu levar Miguel para São Paulo. Ele acreditava que, com tempo e paciência, poderia ajudar o filho a recuperar suas memórias. Miguel, ainda relutante, concordou, mas apenas com a condição de que Manuel pudesse acompanhá-lo. Ao chegar à construtora, Miguel foi recebido com olhares curiosos e surpresos. Funcionários mais antigos ficaram paralisados ao vê-lo, murmurando entre si. Para muitos, ele era como um fantasma que havia voltado à vida. André, ao saber da chegada de Miguel, tentou manter a calma. Ele sabia que precisava agir rápido, mas o reencontro inesperado com Miguel o desarmou. Júlio, ou Miguel, seja como for, é bom vê-lo, vivo, disse André. Com um sorriso forçado, tentando esconder sua preocupação, Miguel franziu a testa, reconhecendo o homem que o havia confrontado durante sua primeira visita. Algo na postura de André parecia falso, calculado. Ele percebeu que aquele homem tinha algo a esconder. Nos dias seguintes, Clara continuou sua investigação em silêncio. Ela descobriu contratos fraudulentos assinados por André, além de evidências de sabotagens em Nova Esperança. Quando confrontou o marido, ele tentou manipulá-la, mas Clara estava decidida. André, isso tem que parar. Você colocou a reputação da nossa família em risco e prejudicou pessoas inocentes. Se você não admitir o que fez, eu mesma vou contar ao meu pai, disse ela com firmeza. André percebeu que estava encurralado. Ele tentou apelar para o lado emocional de Clara, mas ela já não era a mulher submissa de antes. Decidiu levar todas as provas a Ricardo, que ficou devastado ao descobrir as ações de André. Como você teve coragem de fazer isso? Perguntou Ricardo, encarando André com olhos cheios de raiva. Você destruiu a confiança que eu depositei em você, sem saída. André foi exposto em uma reunião com o conselho da empresa. Suas ações ilegais vieram à tona, e ele foi afastado imediatamente. No entanto, antes de ser escoltado para fora, ele lançou um último olhar para Miguel. Você pode ter voltado, Júlio, mas não pense que acabou, disse André, com um sorriso amargo. Para Miguel, aquilo era apenas o começo. Ele sabia que ainda havia muito a resolver, tanto em Nova Esperança quanto dentro de si mesmo. O afastamento de André trouxe uma sensação de alívio para Ricardo e Clara, mas o impacto de suas ações ainda pairava sobre a construtora Monteiro. Contratos fraudulentos, relações deterioradas com investidores e as sabotagens em Nova Esperança deixaram um rastro de destruição que precisava ser reparado. Miguel, ainda confuso sobre sua identidade como Júlio, sentia-se dividido entre o dever que agora parecia cair sobre seus ombros e a vida simples que construíra no vilarejo. Na sala de reuniões, Ricardo convocou Miguel e Leonardo para uma conversa séria, pela primeira vez em anos. Todos os três estavam juntos, mas a tensão era palpável. Ricardo, embora emocionado por ter Júlio de volta, sabia que o momento exigia honestidade. Precisamos falar sobre o futuro da nossa família e da empresa, começou Ricardo, olhando diretamente para os filhos. Júlio, Miguel, não importa como você se identifica agora, mas você sempre foi o coração dessa família. E, Leonardo, é hora de você assumir responsabilidades também, Leonardo, que havia evitado confrontos por anos. Finalmente sentiu o peso das palavras do pai. Ele sabia que sua postura passiva o afastara, mas também carregava um segredo que o consumia. Olhou para Miguel, hesitando antes de falar. Pai, Miguel, tem algo que eu preciso confessar, disse Leonardo desviando o olhar. Eu soube, pouco depois do acidente, que você ainda estava vivo. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Miguel arregalou os olhos, incrédulo.
enquanto Ricardo parecia não acreditar no que ouvia. Como assim, Leonardo? Você sabia e não fez nada. A voz de Ricardo tremia de raiva. Leonardo respirou fundo, tentando explicar. Eu descobri através de um contato na região onde aconteceu o acidente. Eles disseram que um homem com a descrição de Júlio tinha sido resgatado, mas eu não quis contar. Não. Achei que se ele voltasse, seria só mais uma vez eu ficando na sombra dele. Miguel ficou em silêncio, o choque substituído por uma onda de emoções conflitantes. Ele sentia raiva, mágoa e uma estranha sensação de compreensão. Leonardo sempre vivera à sombra de Júlio, mas a revelação de que seu próprio irmão escolheu deixá-lo desaparecer foi um golpe profundo. Ricardo, por outro lado, estava furioso. Você não tem ideia do que isso custou a todos nós, Leonardo. Sua mãe morreu sem saber que Júlio estava vivo. Eu perdi anos tentando aceitar a ausência dele, enquanto você escondia isso de todos nós. Leonardo tentou se justificar, mas as palavras de Ricardo pesaram sobre ele como uma condenação. Miguel, no entanto, interrompeu a discussão. Chega. Sua voz era firme, mas contida. Eu não vou dizer que não estou magoado, porque estou. Mas a verdade é que nem sei mais quem sou. Talvez eu seja Júlio Monteiro. Talvez não. O que importa agora é o que fazemos daqui para frente. Ricardo olhou para Miguel. Surpreso com sua maturidade, ele percebeu que o tempo em Nova Esperança havia transformado o filho em alguém diferente. Alguém que via além dos conflitos internos da família. Leonardo baixou a cabeça, envergonhado, pela primeira vez. Ele viu a grandeza do irmão, não como uma sombra que o engolia, mas como alguém que ele poderia admirar. Sinto muito, Miguel. Não sei se algum dia você poderá me perdoar, mas eu vou tentar fazer as coisas certas daqui para frente. Leonardo falou, com sinceridade. Miguel assentiu levemente, sem dizer uma palavra. Ele sabia que o perdão era algo que levaria tempo, mas também sabia que a família precisava de união para enfrentar o que estava por vir. Enquanto isso, Clara tomava as rédeas de projetos que haviam sido deixados de lado durante o caos causado por André. Ela começou a trabalhar ao lado de Ricardo para reformular a imagem da construtora. Estabelecendo práticas mais éticas e sustentáveis, Clara encontrou na colaboração com Miguel uma nova energia, e os dois começaram a criar um plano que conectava os valores do vilarejo de Nova Esperança com os recursos da empresa. Miguel, suas ideias sobre sustentabilidade podem mudar a forma como a construtora opera. Acho que podemos transformar a Monteiro em uma referência, sugeriu Clara, enquanto revisavam relatórios juntos. Vou ajudar no que puder, mas quero deixar uma coisa clara. Nova Esperança não pode ser sacrificada no processo. As pessoas de lá confiam em mim, e eu prometi que ninguém vai tirá-las de suas terras, respondeu Miguel. Com firmeza, Clara sorriu. Ela sabia que Miguel ainda tinha dificuldade em se ver como parte daquela família, mas sua determinação mostrava que ele carregava os mesmos valores que haviam guiado Ricardo em seus melhores anos. Enquanto os Monteiro começavam a se reorganizar, André planejava seus próximos passos. De sua nova residência temporária, longe da luxuosa casa que dividia com Clara, ele contratou advogados para tentar recuperar parte de seu controle sobre os bens da família. Ele sabia que a única forma de se reerguer era encontrar uma fraqueza na aliança que os Monteiro estavam reconstruindo. Miguel, por sua vez, continuava dividido entre os dois mundos que agora habitava. Embora estivesse se reconectando com sua família, sua verdadeira casa ainda era Nova Esperança. Ele sentia que não pertencia completamente a São Paulo, mas também não podia ignorar o peso de sua origem. Talvez eu nunca consiga voltar a ser quem eu era. Mas talvez isso não seja tão ruim, disse Miguel a Manuel durante uma ligação. O importante é que eu faça algo que realmente signifique alguma coisa, Manuel. Sempre sábio, respondeu com calma. Você encontrou seu propósito aqui, Miguel. Mas isso não significa que você não possa ajudar outros lugares também. O importante é não esquecer quem você é, onde quer que esteja. A reconciliação entre os Monteiro estava longe de ser perfeita, mas era um passo necessário. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos havia esperança. A construtora Monteiro, por anos sinônimo de luxo e poder, estava agora em uma encruzilhada. As práticas antiéticas que André implementara haviam manchado a reputação da empresa, afastado investidores e criado desconfiança no mercado. Ricardo, Miguel e Clara entendiam que seria preciso mais do que um discurso para reparar os danos
Era necessário um plano ambicioso que refletisse uma nova visão. Algo que resgatasse o legado da família enquanto construía um futuro ético e sustentável. Miguel, ainda relutante em assumir plenamente o papel de Júlio Monteiro, propôs um projeto inspirado na vida, que ele havia levado em Nova Esperança. Sentados na sala de reuniões, ele, Clara e Ricardo analisavam os primeiros rascunhos de uma iniciativa que poderia mudar a cara da construtora. Precisamos nos reconectar com a terra e com as pessoas que dependem dela. Minha ideia é criar uma divisão sustentável dentro da Monteiro, focada em projetos que beneficiem tanto as comunidades locais quanto o meio ambiente. Miguel falou com convicção, apontando para um quadro com diagramas e gráficos. Clara, ao lado dele, complementou. Essa mudança não é apenas sobre imagem, é sobre fazer a diferença de verdade. Podemos usar a expertise da construtora para desenvolver moradias acessíveis e infraestrutura em áreas rurais, sem desrespeitar as comunidades locais. Ricardo ouviu atentamente, os braços cruzados enquanto analisava cada palavra. Era uma proposta ousada, mas ele via nos olhos de Miguel a mesma paixão que ele próprio tivera nos primeiros anos da empresa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho. É um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Ricardo finalmente disse, quebrando o silêncio. Se vamos fazer isso, será com tudo o que temos, Miguel. Você tem meu apoio, Leonardo, que havia sido chamado para participar da reunião. Se manteve em silêncio por boa parte do tempo. Ainda carregava o peso da revelação sobre ter escondido a verdade sobre Júlio. Contudo, ao ouvir a proposta, sentiu-se inspirado a tentar mudar. Eu quero ajudar, disse ele, finalmente se pronunciando. Sei que não fui o melhor exemplo até agora, mas quero fazer parte disso. Talvez seja a minha chance de corrigir as coisas. Miguel olhou para o irmão, avaliando suas palavras. Apesar da mágoa, ele sabia que o perdão era necessário para reconstruir a família. Tudo bem, Leonardo. Se você está disposto a se comprometer, terá uma chance. Mas não espere que seja fácil, respondeu Miguel, de forma direta. Os irmãos trocaram um olhar de entendimento, e o clima na sala mudou. Clara sentiu um alívio ao ver que, mesmo com os atritos, a família começava a trabalhar unida novamente. Nos dias seguintes, a construtora passou por uma transformação. Clara assumiu a coordenação de relações públicas, liderando uma campanha que destacava os novos valores da empresa. A proposta de sustentabilidade começou a atrair a atenção da mídia e de investidores, interessados em associar seus nomes a um projeto tão inovador. Enquanto isso, Miguel viajava entre São Paulo e Nova Esperança, garantindo que os moradores do vilarejo também fossem ouvidos no processo. Ele fazia questão de conversar pessoalmente com cada agricultor, explicando como as novas práticas da construtora poderiam beneficiar todos. Eu sei que muitos de vocês desconfiam da Monteiro. E com razão, mas posso garantir que estamos fazendo as coisas de forma diferente agora. Isso não é só sobre negócios, é sobre respeito, dizia Miguel durante uma reunião na praça central do vilarejo. Manuel, que o acompanhava em todas as conversas, observava com orgulho. Ele sabia que Miguel estava se tornando um verdadeiro líder. Alguém capaz de equilibrar o pragmatismo dos negócios com a empatia pela comunidade. No entanto, nem todos estavam convencidos. Alguns moradores ainda temiam que as promessas de mudanças fossem apenas fachada. Miguel sabia que precisaria de ações concretas para conquistar a confiança deles, de volta à construtora. Clara enfrentava outro desafio. André, mesmo afastado, continuava a tentar sabotar os esforços da família. Ele havia espalhado rumores no mercado, sugerindo que a Monteiro estava à beira da falência. Clara, no entanto, lidou com os ataques de forma estratégica, usando a transparência para dissipar as dúvidas. Deixe que ele fale, disse Clara durante uma reunião com os assessores. Vamos mostrar resultados. Isso vai falar mais alto do que qualquer rumor. A estratégia funcionou, investidores começaram a retornar e os projetos sustentáveis ganharam destaque em jornais e programas de televisão. A nova fase da Monteiro começava a ganhar forma. Miguel, por sua vez, se aproximava cada vez mais de sua identidade como Júlio. Apesar de ainda carregar traços da simplicidade de Nova Esperança, ele entendia que tinha uma responsabilidade maior agora. Durante uma conversa com Ricardo,
pai e filho refletiram sobre o que estava por vir. Não sei se algum dia serei o homem que você esperava que eu fosse. Pai, disse Miguel, encarando o horizonte pela janela do escritório. Ricardo sorriu levemente, colocando a mão no ombro do filho. Você já é mais do que eu esperava, Júlio. O que importa não é o que eu quero, mas o que você quer construir. E pelo que vejo, você está no caminho certo. As palavras de Ricardo trouxeram uma leveza que Miguel não sentia há tempos. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez, sentia que estava onde deveria estar. Enquanto os Monteiros se fortaleciam, André observava de longe, frustrado com o sucesso da família. Ele sabia que havia perdido o controle, mas não estava disposto a desistir, em seu íntimo. Planejava um retorno que pudesse colocá-lo novamente no centro do poder. No entanto, os Monteiro estavam mais preparados do que nunca. Unidos, eles se moviam com um propósito renovado, prontos para transformar a empresa e suas próprias vidas. Miguel observava o horizonte de nova esperança, com um misto de nostalgia e propósito. De volta ao vilarejo, sentia que ali estava sua verdadeira essência, o lugar onde descobriu quem era e onde aprendeu valores que agora guiavam suas decisões. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que a reconstrução do vilarejo precisava ser mais do que um simples retorno às origens. Era hora de criar algo novo. Algo que beneficiasse tanto os moradores quanto os valores que ele havia absorvido durante sua jornada. Ricardo, impressionado pela visão de Miguel, decidiu visitá-lo no vilarejo, para o patriarca. Aquela viagem significava não apenas apoiar o filho, mas também buscar redenção por anos de escolhas que priorizaram o lucro em detrimento das pessoas. Esse lugar é especial, Miguel, Ricardo comentou, enquanto caminhavam pelos campos que rodeavam a horta de Manuel. Agora entendo por que você não queria abrir mão dele. Mais do que especial, pai. Nova Esperança é um símbolo do que podemos fazer quando unimos as pessoas com um propósito maior? Quero que a construtora Monteiro seja parte disso, respondeu Miguel. A ideia era clara: transformar Nova Esperança em um modelo de sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. Miguel propôs um projeto em que a construtora Monteiro financiaria a revitalização das terras, melhoraria a infraestrutura local e criaria uma rede de distribuição que conectasse os agricultores diretamente aos mercados. Eliminando intermediários, Clara, que havia acompanhado Ricardo, estava encantada com a visão do irmão. Ela viu o entusiasmo dos moradores durante uma reunião em que Miguel apresentou o projeto. Isso não é só sobre negócios, é sobre construir algo que dure, algo que beneficie todos nós, dizia Miguel. Enquanto gesticulava para um grupo de agricultores, a princípio, alguns moradores estavam céticos. Anos de pressão e sabotagens deixaram marcas profundas, e muitos ainda não confiavam plenamente na construtora. No entanto, Miguel não desistiu. Ele passou dias visitando cada propriedade, explicando os benefícios do projeto e ouvindo as preocupações de cada morador. Aos poucos, a resistência começou a ceder. Manuel, que sempre fora um dos maiores apoiadores de Miguel, liderou um grupo de agricultores na assinatura do primeiro contrato de parceria com a Monteiro. Se Miguel confia nisso, eu também confio, disse Manuel, apertando a mão de Ricardo com o apoio inicial garantido. As obras começaram. Máquinas da construtora chegaram ao vilarejo, mas dessa vez, não para destruir, e sim para construir. Estradas foram melhoradas, sistemas de irrigação modernos foram instalados e uma pequena estação de armazenamento foi construída para facilitar a logística dos produtos agrícolas. Leonardo, que havia se comprometido a mudar, também foi a Nova Esperança para ajudar. Ele usou suas habilidades sociais para conectar os agricultores com potenciais compradores na cidade grande, algo que Miguel reconheceu como um esforço genuíno para redimir suas falhas. Parece que finalmente você está fazendo algo útil. Leonardo, brincou Miguel, com um sorriso. Alguém tinha que provar que pode ser tão bom quanto você, irmão, respondeu Leonardo, devolvendo o sorriso. O vilarejo começou a se transformar. Os moradores, antes desanimados e desconfiados, começaram a acreditar novamente no futuro. As primeiras colheitas sob o novo sistema trouxeram lucros inesperados, e a conexão direta com os mercados eliminou os problemas que antes enfrentavam com intermediários desonestos.
Enquanto isso, Clara liderava uma campanha de marketing que apresentava o projeto de Nova Esperança como o símbolo da nova fase da construtora Monteiro. Jornais, programas de televisão e redes sociais destacavam o vilarejo como um exemplo de desenvolvimento sustentável. E a imagem da empresa começou a se recuperar. No entanto, nem tudo era paz. André, observando de longe o sucesso da família, planejava uma última cartada. Ele contratou um advogado para contestar sua demissão da construtora e tentou entrar em contato com antigos aliados dentro da empresa. Seu objetivo era criar um escândalo que comprometesse a nova fase da Monteiro. Enquanto André tramava na sombra, Miguel e Ricardo reforçavam a relação com os moradores de Nova Esperança. Em uma cerimônia simbólica, eles inauguraram o Centro Comunitário do Vilarejo, um espaço destinado a reuniões, cursos de capacitação e eventos. Este é apenas o começo, disse Miguel durante seu discurso. Nova Esperança não é apenas um vilarejo, é uma ideia de que podemos prosperar sem abrir mão de quem somos. Os aplausos foram calorosos, e Ricardo sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Ele finalmente viu no filho a continuidade de seu legado, mas de uma forma muito melhor do que ele havia imaginado. Naquela noite, Miguel e Ricardo tiveram uma conversa ao redor de uma fogueira, acompanhados de Manuel e Clara. O brilho das chamas iluminava seus rostos enquanto falavam sobre o futuro. Você conseguiu o que eu nunca consegui, Miguel, disse Ricardo. Transformou meu sonho em algo muito maior. Não teria conseguido sem tudo o que aprendi aqui. Pai, Nova Esperança me ensinou o que é importante, mas também me mostrou que não podemos fugir de nossas origens, Clara, que ouvia atentamente, acrescentou. E juntos, podemos levar isso para muitos outros lugares. O que começamos aqui é só o início. Os dias que se seguiram foram de celebração e trabalho duro. O vilarejo estava florescendo, e a construtora Monteiro estava finalmente recuperando sua credibilidade. Miguel sentia que havia encontrado seu equilíbrio, unindo os dois mundos que definiram sua vida. Mas a sombra de André ainda pairava. Ele preparava o golpe final, algo que, em sua visão, colocaria a família Monteiro de joelhos. Os dias em Nova Esperança eram cada vez mais movimentados. Miguel dividia seu tempo entre o vilarejo e São Paulo, certificando-se de que o projeto de revitalização prosperasse enquanto a construtora Monteiro seguia com sua nova fase. A harmonia que começava a surgir na família trazia a Miguel um senso de pertencimento que ele nunca havia sentido antes. Mesmo sem recuperar completamente as memórias de sua vida, como Júlio, Ricardo, por sua vez, sentia-se renovado. Ver Miguel e Clara trabalhando juntos era um lembrete de que, apesar das adversidades, a família Monteiro tinha a chance de reescrever sua história. Leonardo, agora mais participativo, demonstrava verdadeiro empenho em ajudar tanto na construtora quanto no vilarejo. A relação entre os irmãos estava longe de ser perfeita, mas pequenos gestos de confiança sinalizavam um caminho para a reconciliação. Enquanto isso, André permanecia na sombra, orquestrando seu golpe final. Ele havia contratado hackers para invadir os sistemas da Monteiro e extrair documentos confidenciais, com o objetivo de divulgar informações que pudessem comprometer a credibilidade do projeto de Nova Esperança. Seu plano era claro: destruir a imagem pública da construtora e, com isso, se vingar de Ricardo e Miguel. Em uma manhã aparentemente tranquila, Clara recebeu um alerta da equipe de Tida Monteiro. Havia indícios de uma invasão no sistema. Ela imediatamente contatou Miguel e Ricardo, que foram ao escritório para avaliar a situação. Temos que agir rápido. Se essas informações forem vazadas, toda a confiança que estamos construindo pode desmoronar, disse Clara, preocupada. Sabemos quem está por trás disso, perguntou Miguel, franzindo a testa. Ainda não, mas não é difícil imaginar, respondeu Ricardo, com um tom sombrio. André, enquanto a equipe de segurança digital trabalhava para conter o ataque, Miguel teve uma ideia. Ele sugeriu que usassem o ataque como uma oportunidade para rastrear os responsáveis e descobrir a localização de André. Se ele quer nos atingir, vamos virar o jogo. Vamos usar isso para expor o que ele realmente está tentando fazer, disse Miguel, determinado, com o auxílio da equipe técnica.
Eles conseguiram identificar os hackers contratados por André e rastrear a origem das instruções. Em menos de 24 horas, Ricardo obteve a localização de André, que estava escondido em um apartamento alugado em São Paulo. Ricardo, acompanhado de Miguel, decidiu confrontar André pessoalmente. Ao chegar ao apartamento, encontraram o ex-genro cercado de papéis e computadores, ainda tentando coordenar o ataque. Acabou. André, disse Ricardo com a voz firme, você não vai destruir minha família nem o que estamos construindo. André se levantou lentamente, encarando Ricardo com um sorriso cínico. Sua família já está destruída, Ricardo. Você só não percebeu ainda tudo isso. Ele gesticulou para os papéis. É uma farsa. Vocês acham que podem mudar o mundo com palavras bonitas e projetos sustentáveis? O mercado não liga para isso. Miguel deu um passo à frente, com um olhar determinado. O mercado talvez não ligue, mas as pessoas sim. E é por elas que estamos fazendo isso. Não por você ou por lucros rápidos. André riu. Mas antes que pudesse responder, a polícia, que Clara havia chamado discretamente, entrou no apartamento, com as provas coletadas. André foi preso por invasão de sistemas e tentativa de sabotagem. Enquanto era levado, ele olhou para Miguel e disse: Isso não acabou, Júlio. Você pode ter vencido hoje. Mas nunca vai escapar das sombras do passado, Miguel. Porém, permaneceu firme. Ele sabia que a ameaça de André finalmente havia sido neutralizada. Nos meses seguintes, a construtora Monteiro e Nova Esperança prosperaram. O projeto sustentável tornou-se um modelo para outras regiões do Brasil, e a empresa recebeu prêmios por suas iniciativas de responsabilidade social. Clara liderava com eficiência as campanhas e estratégias, enquanto Miguel equilibrava suas responsabilidades entre a construtora e o vilarejo. Leonardo, buscando se redimir, assumiu a coordenação de um novo projeto da Monteiro, uma parceria com comunidades indígenas para preservar suas terras e promover práticas agrícolas sustentáveis. Embora ainda tivesse muito a provar, ele finalmente sentia que estava contribuindo de forma significativa. Ricardo, agora mais afastado das operações diárias, observava com orgulho o que seus filhos estavam construindo. Acho que posso descansar um pouco agora, disse ele a Clara, durante um jantar em família. Você merece, pai. Mas sabe que ainda precisamos de seus conselhos, respondeu ela, sorrindo. Miguel, por sua vez, voltou à Nova Esperança para inaugurar oficialmente o novo centro de distribuição agrícola. Durante a cerimônia, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sua jornada, marcada por perdas, descobertas e reconciliações, finalmente fazia sentido. Quando cheguei aqui, não sabia quem eu era nem de onde vinha. Agora, sei que não importa tanto onde começamos, mas o que fazemos com as oportunidades que temos. Nova Esperança não é só um lugar, é um símbolo do que podemos ser quando trabalhamos juntos, disse ele, emocionado para os moradores reunidos. Manuel, ao lado dele, colocou a mão em seu ombro. Você sempre soube quem era Miguel. Só precisava de tempo para lembrar. A família Monteiro, unida novamente, encontrou um novo equilíbrio. Eles haviam superado traições, perdas e desafios, mas emergiram mais fortes. Miguel, agora aceitando plenamente sua identidade como Júlio, continuava a carregar os valores que aprendera em Nova Esperança, garantindo que o legado dos Monteiro fosse muito mais do que riquezas materiais, enquanto as estrelas brilhavam sobre o vilarejo naquela noite. Miguel percebeu que sua jornada não tinha sido apenas sobre voltar para casa, mas sobre construir uma nova, onde o passado e o presente coexistiam em harmonia